a mais um episódio do YouBiz Podcast. Dessa vez, nossa quarta edição. Não sei se você já viu por aí, mas olha, mais maravilhosa do que nunca. Essa edição veio falando de saúde e beleza e trouxe pra gente um repertório que todo mundo ama, né? Quem não ama cuidar do corpo, quem não ama cuidar da mente, quem não ama cuidar de tudo que significa equilíbrio para o resultado e para o sucesso de tudo que a gente faz, né? Na minha frente, essas duas maravilhosas, a doutora Marta e a Lorena. Lorena, leia-se Capital Contabilidade. Hoje, nosso escritório de contabilidade, orgulhosamente contando isso para vocês, porque é muito bom quando a gente reverencia os profissionais que trazem ainda mais alta performance para o nosso negócio. Obrigada, Lorena, por isso. Obrigada E a você pelo bem-vinda. convite. Maravilhoso receber você aqui e poder tirar algumas dúvidas das pessoas que ficam ali por trás tentando entender que tipo de serviço o contador pode prestar para a gente, de forma que não traga para a gente aquelas atribulações do dia a dia, problema com o fisco e o leão e o imposto de renda. A gente vai falar disso tudo. Você promete arrasar e contar tudo para essa galera, né? Perfeito. Ao lado da Lorena, a doutora Marta, essa mulher que chegou brilhando assim na minha vida, foi um presente. A gente se conheceu numa situação muito necessária, que foi no encontro de mulheres, onde de fato a gente compartilha ali momentos, dificuldades, porque eu acho que é muito isso também, né? A gente se junta para falar do que é bom, mas a gente também cresce quando entende as adversidades que acontecem por aí. A doutora Marta veio para trazer, regenerar de fato a mentalidade e o crescimento profissional de tantas pessoas que precisam de um autocuidado para fazer isso acontecer, né, doutora Marta? Exatamente, Dai. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com a Lorena. E é isso, sobre a gente entender que a vida a gente pode recomeçar todo dia, né? E quando há necessidade, a gente então vai recomeçar, vai regenerar e é por aí. Já seguindo por aí, medicina regenerativa. Conta pra gente um pouquinho, apresente-se e conta pra gente um pouquinho como que essa modalidade pode mergulhar na nossa vida e transformar nossos resultados. Eu sou Marta Barbosa, médica, né, que tenho como principal, a primeira especialização otorrinolaringologia, né, cuidando dos ouvidos, nariz, garganta, do equilíbrio. E sempre busquei muito, desde a época de estudante, a questão da prevenção. Então, na minha época, havia uma modalidade chamada medicina preventiva, que era uma matéria que a gente tinha, fui monitora, porque eu sempre acreditei nisso, né, que a prevenção era o melhor caminho de todas as formas. E ao longo da minha vida, vinha sempre buscando isso, até que em 2019, mais ou menos, me deparei com medicina integrativa e vi que ali era a medicina que eu sempre busquei, né, por toda a minha trajetória. E a medicina regenerativa veio em seguida, que é, na verdade, um passo à frente, né, como o nome dela próprio diz, é para regenerar células, tecidos, órgãos. A gente vê, por exemplo, hoje uma coisa que é até muito usada na parte do esporte, que são as câmeras hiperbáricas, que conseguem, às vezes, os atletas, é usado muito para jogador de futebol, né? Eles entram nas câmeras hiperbáreas, que é através do uso do oxigênio puro, e aí eles vão regenerando, às vezes por uma lesão que tiveram, enfim. Então a medicina regenerativa ela vai trazendo muitas possibilidades para a gente, e é uma integrativa, né? Seria assim, um segundo momento da medicina integrativa, que é aquela que busca a causa das coisas para tentar curar e não só remediar. Eu ia te perguntar isso agora. Existe um diagnóstico? O que que eu preciso identificar em mim para entender que eu preciso da medicina integrativa ou regenerativa? Todos nós precisamos, né? Porque na verdade, quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala de reposição daquilo que a gente está deficiente muitas vezes. Hoje a gente sabe que a gente tem a questão de intoxicação por todos os meios. A gente, muitas vezes, uma água que não está bem cuidada, um alimento que tem um agrotóxico, que está contaminado, o ar, né, que está extremamente poluído, a própria energia eletromagnética que hoje no mundo, né, moderno a gente usa demais. Então, todos são fontes que acabam trazendo também prejuízo. São coisas importantes, mas que, né, no nosso dia a dia, mas que também trazem prejuízo muitas vezes à saúde. E através da medicina integrativa a gente tem a possibilidade de limpar o que está trazendo prejuízo para a gente
e também repor o que está faltando. Então, através de vitaminas, minerais, que é o que a gente precisa para a nossa célula funcionar bem. Então, isso que a medicina integrativa traz. Ela não é uma medicina que vai substituir a medicina convencional. Não, na verdade, ela vem somar para, inclusive, melhorar a medicina convencional. E através de exames de sangue, a gente pode avaliar tantos outros que a gente também tem com recurso, bioimpedância, então tem vários exames que a gente pode fazer para avaliar. Mas o principal é a queixa do paciente, né? A história do paciente, que já vai dizer muito para a gente. E a gente sabe assim que as doenças elas vão acontecer principalmente por emoções, às vezes não muito bem cuidadas, e uma má alimentação. E a gente sabe que hoje o nosso solo é pobre, então por mais que você coma bem, muitas vezes você não está conseguindo ali suprir as suas necessidades diárias. E aí entra então a suplementação quando necessário. E é uma medicina assim, muito individualizada, né? Depende muito da história e do momento de cada pessoa. Nossa, uma aula em 5 minutos, gente. É exatamente isso. Porque assim, você vai falando e vai vindo na cabeça como a gente se alimenta, né? Se a gente vai fazendo uma autoavaliação, e aí eu fiquei pensando aqui, gente, eu sou um tambor de um monte de. Na época a gente come industrializados, fast food, coisas que são rápidas demais, e falando em regeneração. Como mãe, receber uma informação dessa acaba sendo, né? A gente acaba ficando um pouquinho até preocupada, né? Porque a Será que eu tô correria fazendo do dia a dia, né? A gente acaba indo muito pro industrializado. pro mais fácil, né? Pro que é mais fácil, exatamente. E lá em casa eu sempre tento buscar a alimentação mais saudável possível, né? Então eu sempre preparo ali uma comidinha no final de semana, né? Que é quando eu tenho mais tempo, congelo muita coisa. Mas a correria mesmo, né, do dia a dia, às vezes acaba a gente tendo que recorrer aos industrializados. E a gente tá falando de que forma a gente pode fazer sempre o melhor, né? Para que a gente siga cada vez mais saudável. Eu já estou na metade da vida, né? Mais ou menos assim. E aí a gente fica pensando, nossa, o que eu poderia ter feito de muito melhor? Se a gente parar para olhar pelo olhar da contabilidade, tem muitas coisas que a Lorena, como contadora, também consegue recalcular a rota e regenerar quando o assunto é trazer ainda mais cuidado para as contas que você administra, né? Se apresenta e fala um pouquinho para as pessoas que a sua contabilidade também é regenerativa. Meu nome é Lorena, sou casada há 6 anos, né? Mãe de uma menina de 2 anos. Sou contadora, divido, né, o escritório com meu marido, Amaro. E a contabilidade, às vezes a gente tem os números ali da empresa, né, nas mãos, e que muitas vezes o próprio empresário não sabe nem se o negócio dele está dando lucro, está dando prejuízo. Porque o empresário ele fica ali também naquela correria do dia a dia, no operacional. E a contabilidade ela tem esses números e pode usar isso, né, a favor do próprio empresário, chegar e falar até o momento assim, olha, já chega para você, tá na hora de fechar as portas, né? Porque o empresário ele gasta uma energia, tempo, dinheiro também, né? E às vezes o negócio dele não tá dando lucro. Sim. E ele nem sabe. Né? Então é uma forma que a gente tem também de ajudar o empresário e não só como a doutora Marta estava falando mais cedo, né? De só emitir guia, emitir boleto, a gente pode levar essa informação também para o empresário. Eu ia te falar isso agora, a gente estava falando mais cedo um pouquinho, que existem várias formas da gente entender o trabalho do contador sem ficar na zona de conforto, né? Porque a gente fica na zona de conforto, não entende o que está acontecendo e depois o profissional que é ruim. Sim. E isso acontece em todos os lugares, né? Sim. Eu sou consultora comercial, presto serviço de consultoria para um monte de empresas, tem a minha parte, tem a parte da empresa, e aí se a empresa não faz a parte dela, no final ruim sou eu. Sim. Né? Fui eu que não fiz alguma coisa, porque ele não cumpriu com o que deveria cumprir, e aí no final alguém tem que ser o culpado. Isso é um karma do contador? Isso acontece muito lá no escritório, quando o cliente vem de um outro contador, vem falando mal do outro contador, e aí a gente começa a trabalhar para ajudar, né, aquele empresário, e aí depois de um tempo a gente percebe, nossa, mas será que o contador é tão ruim assim? Uhum. Por que o contador agia dessa forma? Sim. O problema às vezes não é do profissional, né? Sim. E sim da própria pessoa, porque a gente tenta ajudar, mas a gente não pode querer mais do que o próprio empresário, né? E às vezes é difícil até da gente ajudar. Tem uma parte que ninguém faz
por nós, que é a nossa, né? Sim. E aí, falando do cuidado com o corpo, isso também é muito necessário, né? Totalmente, porque assim, na medicina integrativa e regenerativa, a visão é totalmente essa. O médico, ele é o GPS. Ele vai orientar o paciente, ó, você precisa disso, você precisa fazer aquilo, você precisa melhorar seu sono, precisa fazer uma atividade física, se alimentar melhor, gerenciar seu estresse. Mas se o paciente não fizer, não adianta, Não adianta. né? Porque é diferente da medicina convencional, onde ele vai apresentar muitas vezes um sintoma. Ah, eu tô com uma dor aqui. No meu caso, por exemplo, eu tô com uma dor de ouvido. Vai usar um antibiótico e vai melhorar e vai resolver aquele sintoma. Então, nesse modelo de medicina convencional, o médico tem um poder. Ele que determina muito, né, do como que vai seguir a vida do paciente. Na medicina E integrativa, receita, né? exatamente, é aquela coisa da receita, mas que vai remediar um sintoma momentâneo. Na medicina integrativa e regenerativa, não. O médico, não é o protagonista. Quem é o protagonista é o paciente. E ele que vai definir se ele vai fazer ou não, e o resultado vai depender disso. E às vezes eu fico olhando assim, tem as pessoas que sabem que precisam, tem as pessoas que sabem que precisam, e que às vezes o corre-corre, né, o dia, as responsabilidades acabam virando prioridade. Sim. Tinha um ditado que minha mãe falava sempre, primeiro você gasta saúde para ganhar dinheiro, e depois você gasta dinheiro para pagar a saúde. Isso é uma máxima, né? Infelizmente é assim que funciona, né? Exatamente. A gente acaba não olhando, eu acho que a gente vive num dia no 2x. Sim. A gente está vivendo um momento no 2x. É tudo muito rápido, é tudo muito corrido, e você acaba não tendo tempo para tudo. E a gente está priorizando o trabalho, está priorizando pagar as contas, mas não está priorizando a saúde, né, doutora? E tem uma frase que eu acho muito interessante, que fala assim, tudo sem saúde é nada. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor que for, mas se você não tiver saúde, né, não vai resolver. Você, né, pode ter muito dinheiro, né, e a gente viu há pouco tempo, né, a perda da Preta Gil. Ela foi para fora, ela fez tudo. E, na verdade, se você não tem saúde, né, o tudo é nada. O Paulo Gustavo também foi né, Exato. uma dessas perdas que todo mundo ficou espantado. Exato. Não era sobre grana. Não. Né? Chega uma hora que deixa de ser sobre grana. Exatamente. E eu acho que isso não é consciente em todo mundo. Não, não é. Né? E muitas vezes as pessoas precisam, né, chegar na dor, né, para entender que precisam parar e fazer. Porque eu fui essa pessoa também. Eu ia te perguntar, de que forma a gente chega a essa conclusão? Pois é, a gente vê, por exemplo, na parte da saúde, inclusive, se você para, às vezes eu paro, se eu trabalho no hospital público, né, em Macaé, eu olho assim, às vezes as pessoas que estão cuidando dos doentes, às vezes estão mais doentes ainda. Então a gente vê muita questão da parte psicológica, de ansiedade, depressão. Outro dia eu participei de uma palestra que até falou isso, que de 2023 para 2024, quase 70% de afastamento foi por ansiedade. Então, às vezes, quem cuida precisa de cuidado. E a gente vai nesse batidão, assim, né? E você vai priorizando outras coisas. E foi o que aconteceu comigo. Eu descobri e conheci a medicina integrativa primeiro através da doença do meu pai, e depois eu também precisei de cuidados. E aí é isso. Ou você muda, ou não tem outro caminho. Eu já vi nas suas redes sociais umas fotos com a sua evolução, com a sua transição. Isso tudo mentalidade, né? Totalmente. Tudo começou a partir do momento que eu comecei a me dedicar ao meu autoconhecimento. Porque a gente na área de saúde, às vezes assim, eu sempre gostei muito de ler. Na minha adolescência, enfim, eu era rato de biblioteca. Só que quando você às vezes entra para medicina, se você lê coisas fora da medicina, você se sente meio assim, não, o que eu estou fazendo? Eu tenho que estudar, eu tenho que, né, me dedicar a isso que eu faço. E muitas vezes você vai se esquecendo. E eu era um workaholic, eu só trabalhava, me dedicava. E aí foi que acaba adoecendo, né? E como eu falei antes, são as emoções em primeiro lugar e uma má alimentação. E eu fui essa pessoa que também no plantão comia pizza, comia sanduíche, né? E quando você é novo, quero rápido, exatamente. Né? Quando você é novo, ok. Mas aí tem uma hora que você, né? A sua conta não fecha mais, porque você precisa colocar para dentro que de fato vai te trazer saúde e não doença. E aí, às vezes, você vai nesse batidão e teve uma hora que eu me vi no centro cirúrgico sendo operada. E foi a partir dali que eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu fui buscar o autoconhecimento, e aí você gera auto-amor e o autocuidado é uma consequência. E foi por aí, é mudança de mentalidade. Eu acho que essa consciência
ela é muito necessária. Às vezes a gente vê as pessoas falando o tempo inteiro do que você precisa. E isso é a pessoa que acha, não é você que quer, Isso. né? Quando a gente transforma isso, Lorena, para dentro da nossa consciência profissional, falando do seu trabalho, trazendo consciência para as necessidades de troca na parceria cliente-contador, isso fica mais saudável? Com certeza. Era o que a gente estava falando também da zona de conforto, É. né? Muitas vezes a gente acostuma com tudo. A gente acostuma com um fornecedor errado, a gente acostuma com um profissional que às vezes não é tão competente, né, quanto a gente espera. E isso acaba prejudicando a gente nem sabe, né? Então é importante a gente estar sempre buscando o autoconhecimento também, né? E não só o autoconhecimento, como também o conhecimento do que você está pagando, né? O contador te mandou uma guia, você vai lá, paga a guia, você não sabe nem o que é isso. Automático. Então, assim, é importante também você entender um pouco, né? Todo mundo que tem empresa tem que entender um pouquinho que seja de contabilidade. Isso é uma coisa que a gente leva para né, para os nossos clientes até numa primeira reunião, a gente apresenta os tipos de tributação, se sua empresa está sendo tributada, né, de forma Você correta. sabe que você me apresentou e eu não lembro de nada, né? Mas Muitas você vezes, apresentou, assim, cara. acaba- Somente você fez. Muitas vezes acaba entrando no ouvido e saindo no outro, porque acaba sendo termos, né, difíceis Sim. para o empresário absorver. Na verdade, a gente escuta, mas não entende 100%. Mas né? você Não é sabe tão fácil, que isso né? acaba gerando também uma confiança. Um Por conforto. mais que você não tenha absorvido, Sim. só de eu ter te passado essa Perfeito. informação, criei uma confiança, né, Isso. com você. Isso é muito importante também para o profissional, né? Tem cliente que é muito complicado. Às vezes a gente manda guia, o cliente quer saber até o que centavo é aquele depois da vírgula, como foi calculado. E às vezes pra gente passar exatamente, né, como que foi calculado ali, é difícil pra gente explicar também e o empresário absorver, e aí a gente acaba perdendo muito tempo, né, com isso. Então é importante criar essa relação de confiança. É importante que você saiba o que você está pagando, mas é importante também que você tenha confiança naquele profissional, né? Agora conta aqui pra gente. Vamos ver se é em todas as profissões. Me conta como que é ser sócia do marido na contabilidade. Porque aqui, a gente tá gravando aqui, ele tá ali, ó. Ai, Sentadinho, assistindo, prestando atenção. Pode falar, finge que ele não tá ali. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque eu vivo essa sociedade no meu negócio. E a gente entende que, assim, eu, por exemplo, durmo com o cara do boleto. O cara que vai dormir falando, amanhã tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, você tem que gastar menos aqui, você tem que fazer. Esse cara dorme do meu lado. E vocês dois contadores, tem que ter alguém um pouquinho mais que o outro, não é possível. Me conta. É um desafio, na verdade, né? Tem muita gente que me pergunta, Lorena, como que você aguenta o Amaro 24 horas por dia? Mas o Amaro, ele é uma pessoa, assim, que eu admiro muito, né? Tem que ter uma certa inteligência. O Amaro, às vezes, a gente discute ali no escritório por algum motivo. Eu chego em casa ainda, olha, cara emburrada. O Amaro já se transformou. Já mudou. Já é outra pessoa, porque ele entrou dentro de casa, ele não é mais meu sócio no escritório. Sim. E sim meu marido, né? Pai da minha filha. Então, isso é muito importante também saber administrar isso. E a gente se dá muito bem, a gente lá no escritório, né? Cada um tem suas tarefas, mas à medida que um tá mais aliviado, ajuda o outro, né? E é um trabalho em equipe realmente, né? Tanto em casa quanto no escritório. O maravilhoso de tudo é que a gente divide o espaço com eles. A gente já escolheu para viver a vida. Sim. Porque não viver os negócios, né? Às vezes é uma mistura de ruim com bom, eu confesso. É uma mistura de ruim com bom. Porque tem horas que você pensa, nossa, mas se não tivesse aqui não me ajudaria tanto. Eu tenho o Luiz Emanuel, que uns chamam de Luiz, outros chamam de Emanuel, e a Luiz Emanuel. Ele é um cara que complementa muito, me complementa muito. E a gente sabe equilibrar bem o jogo. Como diz ele deixa muita coisa passar pra viver, né? É assim, Amaro? Conta pra gente. É assim? A gente deixa passar, depois a gente chama de volta naquele assunto, E um vai. momento melhor. Tem que ter. Não adianta falar quando os nervos estão, né, mais aflorados. Então a gente deixa passar um pouquinho, depois volta, discute e tá tudo certo. Inteligência emocional é tudo. Eu acho que alguém precisa ter, né? Alguém precisa ter mais, né? É muito necessário. Agora, doutora Marta, fala pra essa galera como é que faz pra te encontrar. Como é que faz pra buscar informações sobre a medicina integrativa e regenerativa. De que forma as pessoas podem te acessar para encontrar um diagnóstico
entender, né? Porque eu acredito que não seja só para quem já está dentro de uma necessidade. Eu acho que para evitar também novos acontecimentos também é muito importante, né? Principalmente para quem, né, quer ter uma longevidade saudável, que não tenha doença ainda, também é uma forma de você, né, realmente estimular a sua saúde. Atualmente eu trabalho no Medical Center, né, tenho uma clínica chamada Auto Center, e eu estou numa fase de transição de carreira, né, porque eu não vou abandonar a otorrinolaringologia, mas trouxe esse a mais, né, esse plus aí para a minha prática diária com a integrativa e regenerativa. E para completar, assim, Dai, eu na parte de medicina regenerativa e integrativa, a gente vê muito a questão de reposição de hormônios. E aí eu resolvi fazer uma pós esse ano de endocrinologia. Então, estou fazendo também essa pós, né, que eu falo que é a cereja do bolo. Nossa, Depois eu pretendo dar uma paradinha, porque é só estudar, né, esse tempo todo. Porque muita informação, uma coisa nova. Porque no Brasil, a medicina integrativa e regenerativa, elas não são consideradas especialidades médicas. E sim uma abordagem dentro da medicina. Fora daqui, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, elas são, né, praticadas. Existem centros, enfim, faculdades que já, né, trazem isso. E aí, atualmente, eu estou no Medical Center, né, com o Auto Center, estou nessa fase de transição de carreira. E em breve estou trazendo aí uma nova, né, clínica que eu vou ampliar mais né, essas possibilidades de tratamento dentro da integrativa e regenerativa. Então, em breve a gente vai ter mudança, né, e depois, então, a gente pode conversar num outro momento para a gente contar isso, mas já está quase saindo do forno daqui a pouco. E é lógico que a gente vai trazer as novidades, o endereço, a agenda da doutora Marta. E eu tô nas redes sociais também, né? Tem o Instagram, que eu falo bastante do Medicina Integrativa e Regenerativa, que é o @doutora.marta_barbosa, Marta com TH. E lá eu falo bastante sobre medicina integrativa e regenerativa. Perfeito, a gente vai deixar os arrobas todos para vocês já acessarem, já ir buscar mais informação e entender como que essas maravilhosas podem fazer parte da vida de vocês também. Lô, como é que faz para encontrar a Capital Contabilidade, ter você e o Amaro como profissionais responsáveis pelo sucesso dessas contas que estão por aí perdidas, que estão querendo fazer transição como eu fiz, que estão precisando de pessoas competentes para poder seguir ajudando na contabilidade? Nosso escritório fica localizado no mesmo prédio, né, aqui da DAI, o edifício Blue Tower, na sala 1105, né, 11º andar. E a gente também está nas redes sociais, né, tem um @Capital Consultoria, que é o nome do nosso escritório. E a gente também tem um perfil do Casal Contador, né? Que é o máximo, gente. Esses dois são divertidíssimos. Trazem um conteúdo muito interativo. Você fica ali olhando e você volta. E é um implicando com o outro. É o que a gente pensa que é na rede social. Pode ir lá olhar. Casal. A gente criou esse perfil porque eu tinha o meu perfil, a Amaro tinha o perfil dele, juntos a gente tinha o perfil do escritório. Então a gente dividia muita energia para cuidar ali de 3 perfis, né? Então a gente teve essa ideia, né, de criar um perfil onde a gente leva um pouquinho mais do nosso dia a dia, um pouquinho mais de humor, porque no perfil onde a gente fala só de contabilidade é um assunto chato, né? Então, nesse perfil onde a gente conta também um pouquinho da nossa família, do nosso dia a dia, a gente acaba criando também um laço de confiança, né, com as pessoas. Humaniza, né? Mais perto, né, que as pessoas se identificam também, né? Então, a gente, né, criou esse perfil, nessa intenção. A gente consegue também encontrar a gente, né, lá no perfil do Casal Contador. E é isso. Que é delicioso. Vocês vão se encontrar ali. Vocês vão querer ir lá para ver o que eles estão aprontando de novo. Eu quero agradecer grandiosamente a vocês duas. Começar essa 4ª temporada com 2 mulheres potentes, diferenciadas, de fato, que influenciam, né, em todos os sentidos, na competência, na alta performance dos negócios, no amor pelo que faz. E isso faz com que a gente entregue para todo mundo que está com a gente o tempo inteiro cada vez mais amor, né? Cada vez mais resultados. A UBIS é feita para negócios, a UBIS é feita para que as pessoas conheçam o que cada um tem para servir como competência, mas também é para mostrar quantas pessoas incríveis fazem com que tantos negócios maravilhosos aconteçam. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Obrigada por isso. Obrigada a você, Dai, pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer também, né, doutora Marta? Um prazer em conhecê-la.
E qualquer coisa a gente está à disposição, né? Eu aqui só subo um andar, é super fácil. Doutora Marta, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou muito feliz de estar aqui com você também. Um prazer conhecer a Lorena, né, o casal. E é isso, estamos à disposição se precisarem, né? Estamos aqui. Excelente. A doutora Marta também está lançando um podcast. Quero que vocês corram para olhar essa novidade. Conta um pouquinho do seu podcast, porque a gente tem tanta mulher maravilhosa que acessa as nossas redes, que vê em nossos podcasts, que vai ser uma honra compartilhar com o seu público. Na verdade, a ideia surgiu de querer assim, transbordar, porque eu também uma vez já fui influenciada e eu já assisti alguém que me trouxe alguma mensagem, né? Então esse é o nosso objetivo. A gente vai estar lançando aí logo, logo, se Deus quiser, o Lá Vem Elas, que eu faço com muito carinho com a minha amiga Cláudia Leonora, que é uma jornalista, né, daqui da nossa terra, também bastante conhecida. E surgiu numa conversa que a gente estava, né, tomando um vinho. E aí a gente conversou, eu falei com ela, eu tenho muita vontade de fazer para transbordar também, para trazer histórias de verdade que vão inspirar outras pessoas. E a partir daí ela embarcou na minha ideia e a gente se juntou e estamos aí começando a fazer com muito carinho e logo, logo vamos estar lançando. Lá vem elas. Lá vem elas, Então, podcast. se cuidem porque elas estão chegando. Já já tem mais um podcast incrível para vocês. Acessem. Só mulheres maravilhosas, só histórias incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Bom, vou me despedir de vocês. Você que tá aí vendo a gente nesse primeiro episódio dessa 4ª temporada, não sai, porque tem vários outros e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. 4ª temporada de sucesso, muito empresário diferenciado e você junto do YouBiz Podcast. Beijo grande e até o próximo episódio.